Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos companheiros de live. Mais uma live no dia 29 de maio de 2026. Última sexta-feira do mês de maio. Última, né? Sexta-feira que vem já estaremos no mês de junho. Estou aqui neste dia 29 de maio para poder pregar a palavra, falar a palavra de Deus, para poder ser útil nas mãos de Deus, para que o nosso Deus, Ele venha ser glorificado em tudo que fazemos. Eu louvo a Deus por esta sexta-feira. O Senhor esteve comigo, com a minha família, e sei que esteve com você, também esteve com a sua família e vai estar. Esta noite o Senhor vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos encher do Espírito Santo dele, né? Uma vez que eu entrei aqui para fazer esta live, eu creio que Deus tem palavra para falar conosco. Deus tem algo maravilhoso para falar conosco. Às vezes na simplicidade da palavra, porque eu sou uma pessoa simples, mas na simplicidade da palavra, na simplicidade nossa, o Senhor é Ele que opera, né? Nós não podemos fazer nada mesmo, nós não temos poder próprio nenhum, mas nós temos o poder de Deus sobre nós, e o poder que opera em nós, Ele faz coisas extraordinárias. O poder de Deus em nós faz com que tenhamos vida e vida com abundância. O poder de nós nas nossas vidas faz com que tenhamos saúde, paz, alegria, fé para vencer, não fé para sermos vencidos, né? Então quem crê, quem tem realmente aquela confiança em Deus, de nada tem falta, de nada, né? O Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, inicio esta live aqui, Senhor. Eu abro esta live, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Pai. Esteja comigo nos momentos que eu estarei aqui diante desta telinha. Esteja comigo usando-me de conformidade com a Tua vontade. Dá-me sabedoria para me fazer esta live. Guarda minha vida, meus vizinhos. Guarda minha família debaixo das Tuas asas, Pai. E guarda cada um que vai entrar nesta live, juntamente com as suas famílias, no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Vamos ouvir um louvor que vai edificar a nossa alma e vai louvar o nome do nosso Deus. Amém? Harmonia Celeste, conjunto, é um quarteto de mulheres. Harmonia Celeste. Cristo vem, Cristo vem. pra buscar o povo seu. Ele vem. Eu já ouço as trombetas a soar. Aleluia, eu também já Que ouço. dia lindo. Eu irei com ele. Se quiseres ir também, me dê a mão. Ô, glória. Dia glorioso. Louvado seja Deus. Vou morar com Deus. De Jesus eu ganharei o galardão. Oh, ganharemos o galardão. Podes Aleluia. viver a sofrer, quando lá no céu pra ti é bem melhor. Oh, glória. Canto glória, aleluia. O teu nome é precioso. Ele é Pai, Ele é Rei. Aleluia. É também meu Salvador. Quando o sol não der mais brilho e a lua escurecer, posso ouvir uma voz. É Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Cristo vem. Vou morar em Sião.
Vamos, né? O convite Vamos morar em para Sião. Ele já fez. Minha resposta, Aleluia. eu aceito meu Senhor, pois o mundo já não serve para mim. Aleluia. Canto glória, aleluia, o seu nome precioso. E como é, né? O nome de Deus é precioso. Ele é Pai, Ele é Rei e é também meu Salvador. Teu Salvador. Minha lua escurecer, posso ouvir uma voz, é Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Mais um louvor. Aleluia. Não esqueças em teu viver, eu te jurei. Aleluia. Não desprezes o que ele fez Não despreze o que Ele fez para nos salvar. o seu filho amado. Ele enviou o seu Filho amado e morreu na cruz por causa de nós. E na tua nos livrou Jesus, e agora libertos estou. E agora nós estamos libertos, certo? Entre os mortos ressurgiu. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Nós também ressuscitaremos no dia que Ele voltar. Os que estiverem já mortos ressuscitarão em glória. Aqueles que estão e morreram com Jesus. Sem Jesus não entra no céu. Não adianta. Parece uma mensagem até bruta. Mas Jesus, para muitas vezes alguém acordar e entender, às vezes Deus fala bruto conosco. O bruto dele é o amor dele. Para nos acordar, opa, é assim Deus? Então eu vou obedecer. Tem hora que parece que Deus é bruto. Mas a brutalidade dele, que parece que é o amor dele por nós. Acorda, Lisete. Acorda, Maria. Acorda, Benedito. Acorda! Quando Deus fala assim conosco, é porque Ele nos ama. E tem vezes que o ser humano não acorda. Parece que está num sono da indolência. Então vem Jesus e fala, pá! Impossível alguém não acordar assim. Então é por isso que Jesus tem vezes que fala meio duro conosco para nos acordar. Aleluia! Não despreze o que Jesus fez. Não despreze. Não despreze o que Jesus fez por você. Amados, a palavra que eu vou ler aqui e vou deixar Deus usar a minha vida para que Ele venha falar aquilo que você tem que ouvir. Eu sou um instrumento de Deus, pode ter certeza. Sou falha, sou errante, sou pecadora como vocês. Mas Deus, Ele escolhe realmente nós, para que trabalhe em nós, para que possamos estar diante dEle, com desejo ardente de aprender com Ele, nas lutas, nas provas, nas dificuldades, nas nossas incapacidades,
nas nossas maneiras improváveis de viver. Deus escolhe aquele que é improvável. Então Ele me escolheu. Eu posso ser até para alguém improvável, mas Deus me escolheu. E Ele, quando escolhe, não tem escolha. É melhor obedecer. É melhor dizer, eis-me aqui. Mas só que Deus quer que nos santifiquemos. Deus quer que nós nos preparemos através de buscar a Ele em oração, em vigilância, lendo a palavra, ouvindo a palavra e obedecendo a palavra. Deus quer que obedeçamos a palavra. Não adianta nós ouvirmos a palavra, não adianta Deus falar conosco, usar até mesmo um vaso, um instrumento dele, um profeta dele falando, e a pessoa não acreditar. De repente a pessoa está no mesmo patamar, mas será? Não, amados. Quando Deus fala, eu estou falando com experiência própria. Toda vez que Deus falou comigo, às vezes ao meu tempo demorou, parece que demorou tanto, mas cumpriu na risca. Então eu tenho uma bagagem de vida com Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estou pregando aqui porque eu tenho esta bagagem de saber que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Todos esses anos, quase 41 anos, servindo a Deus numa igreja pentecostal, você acha que eu não passei por provas duras? Você acha que as minhas provas foram doces como mel? Não. E quando Deus promete uma coisa, a gente fica até contentinho. Nossa, Deus falou para mim que vai acontecer isso. Deus falou para mim que vai fazer isso. Mas vai ter o processo, viu? E esse processo Deus não conta pra gente. Esse passar de hoje que fez a promessa até o dia que vai acontecer, cumprir a promessa na sua vida, na minha vida, esse espaço Deus não conta pra nós. E é por isso que tem que esperar no Senhor. Esperar com paciência, porque falhar Ele não vai falhar. Isso eu digo com toda a alma, com toda a convicção, porque eu já conheço um pouquinho Deus, e eu sei que Ele não falha, Ele cumpre. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Claro que não, Ele confirma. Basta nós não titubearmos na nossa fé. É isso aí. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Outras traduções falam assim: o que está na sua mente é o que você é. Tem outra tradução que fala sobre o que você tem na sua mente, o que você deixa sobreviver na sua mente é o que você é. Está aqui na Bíblia. Provérbios capítulo 23, do versículo 7. Hoje eu passei até meditando nessa palavra, escutei várias palavras falando comigo também, e eu senti agora forte que eu tinha que pregar, falar, nem que seja um pouquinho, mas falar sobre esta palavra. Porque às vezes você pensa que o que você pensa na sua mente não tem nada a ver com a sua vida, pois eu provo pela Bíblia, tem a ver com a sua vida e tem muito a ver com a minha vida e com a tua vida. Porque aquilo que você tem na sua mente, aquilo você vai ser. Entendeu? Nossa, irmã Lisete, você não está pregando heresia, não? Não. É que o povo de Deus precisa aprender mais da palavra. Tem palavra que às vezes não é pregada.
Tem palavra que às vezes não é explicada. Tem palavra que às vezes você nunca ouviu, talvez com a sua idade já, mas nunca ouviu alguém falar que a nossa vida, ela é aquilo que a nossa mente diz que ela é. Mas como, irmã? Não é Deus que rege a nossa vida? É, mas quando você deixa Deus reger. Quando a Bíblia fala assim, aquilo que a sua mente está dizendo para você que você é, se você acreditar nela, se você crer naquilo, você vai ser aquilo que você está pensando. Porque não há outra parte do nosso corpo onde chegue algo em primeira mão como a nossa mente. Porque ela pode descer no coração, pode descer na alma o sentimento. Pode descer no coração, pode descer na alma o nosso pensamento. Mas primeiro é aqui. Isso aqui, ó, ela, se você souber ser dirigida pelo Espírito de Deus e ter pensamentos bons, eu não gosto muito desse termo, mas ter pensamentos que sejam positivos e não negativos, não que a força da mente vai fazer você viver, não é nada disso. Porque a mente pensa o que realmente você pensa. A mente, ela vem traduzir para você o que está na sua mente. E se você acreditar, aí depende de você. Se você acreditar nos pensamentos bons, nos pensamentos dignos, nos pensamentos que têm futuro, nos pensamentos que nos trazem esperança da glória, esperança de vitória, esperança de santidade, se você permitir que a sua mente, ela tenha somente pensamentos, não no sentido místico, positivo, mas pensamentos corretos, positivamente, coisas boas, coisas que irão dar certo. Se eu e você temos em nossa mente pensamentos do bem e não do mal, a nossa vida será regrada pelo bem. Mas não é Deus que ordena a nossa vida? Com certeza, Ele está no controle. Mas Ele nos fez com uma mente, Ele nos fez com uma memória. E esta mente aqui, ó, é o que pode acabar com a pessoa, que a pessoa pode fazer tanta coisa errada daquilo que vem na mente dela, como ela pode construir a vida com coisas boas que só Deus pode colocar na mente dela, na nossa mente. O que a Bíblia diz é isto: você é o que a sua mente disser para você. Porque não tem outro órgão no nosso corpo que venha falar conosco. Tem? O pé fala conosco? Nosso cabelo fala conosco? Hã? Seu nariz fala com você? O que traz na sua cabeça aquele sentido, aquela coisa que você vê, que você sente, que você escuta, que algo fala aqui dentro da sua mente? É aqui, ó. Chega primeiro aqui, ó. Daqui é que você vai fazer o quê? Buscar de Deus. Ah, esse pensamento é bom. Esse pensamento, não no sentido místico, mas esse pensamento é positivo, é coisa que vai agradar a Deus, é coisa boa. Então, esse pensamento vai permanecer aqui, Deus. E você vai seguir esse pensamento. E não é assim, diga para mim se você não quer fazer aquilo que vem na sua mente. Às vezes a sua mente, ela traz um poço de coisas ruins. Às vezes a nossa mente, se nós não vigiarmos, ela traz para nós pensamentos negativos. Por isso que tem o positivo e o negativo. Repito, não misticamente. Não, tem que ter pensamento positivo. Mas não busca Deus, não pede para Deus, não adianta nada. Tem que buscar a Deus e pedir para Deus. A minha mente vai pensar coisas boas. A minha mente vai ter inteligência. A minha mente vai ser madura, porque eu quero que o Senhor amadureça para me pensar só coisas de responsabilidade, de caráter
Eu só quero pensar coisas corretas que vão me levar a ter uma vida próspera em todas as áreas da minha vida. Eu quero pensar o que é correto para mim ter caráter, para mim ter uma vida sincera, reta, íntegra, desviando-nos do mal. É a nossa mente, gente. Não tem outra maneira de você pensar. Então esta palavra diz: o que a sua mente diz, você é. Agora você vai dar o lado para sua mente como? Através da unção de Deus? Você vai deixar sua mente pensar aquilo que lhe traz esperança, que lhe traz benefício, que lhe traz alegria, que lhe traz prosperidade? Vai pensar na sua mente aquilo que traz Deus para você? Ou vai pensar coisas contrárias nas quais afastarão Deus da sua vida? O que você vai pensar? Porque a nossa mente é aquilo que muitas vezes nos engana, pode nos enganar, né? E a nossa mente, se nós pedirmos para Deus dominar a nossa mente pensará coisas corretas. E ainda que falhemos em algumas coisas, porque nós não seremos perfeitos, mas que se nós queremos que a nossa mente ela seja dominada por Deus, ela seja comandada por Deus, se nós queremos que a nossa mente seja ensinada pelo Espírito Santo de Deus, certamente os meus pensamentos serão de vitória, serão de santidade, serão de responsabilidade grande para sermos testemunhas vivas na face da terra. Aquilo que a sua mente diz, isto você é. Não sou eu que estou falando, está aqui. Provérbios 23, 7. Então preste bem atenção. A nossa mente ela pode nos levar em caminhos lindos, em caminhos pastos verdejantes, em atitudes que vai nos progredir em tudo, como a nossa mente pode derrubar. Porque quando a mente de alguém também diz, eu disse as coisas boas, né? Que a nossa mente seja entregue a Deus, para que Deus domine a nossa mente e que a nossa mente somente pense coisas corretas, coisas que nos inspiram a fazer o bem, coisas que a nossa mente pense em pensamentos de conformidade com o coração de Deus. Agora, se alguém não quer ter a mente de Cristo, como diz a Bíblia fala sobre ter a mente de Cristo. É deixar que o Espírito Santo domine a sua mente. Muitos não querem, vão de qualquer jeito, pensam o que querem e acabam muitas vezes se afundando em tudo aquilo que fez através do seu pensamento, nos quais estavam totalmente errados, mas alguém ouviu, obedeceu aquele pensamento, deu valor àquele pensamento ruim. E se der valor ao pensamento ruim, esse pensamento pode acabar com a sua vida. Quando nós temos a mente de Cristo, nós percebemos quando vem um pensamento ruim e nós temos que expulsá-lo. Nós temos que mandar embora. Nós temos que colocar nossas mãos e dizer, sai da minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter uma mente louvável. Eu quero ter uma mente pura, limpa, sincera, reta, íntegra, verdadeira. Eu quero ter uma mente que agrade ao meu Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Mas muitas vezes alguém deixa a mente, leva ao cúmulo da barbaridade. Muitas vezes alguém que não quer, não pede, não se interessa em buscar a mente de Cristo para você ter ela na sua mente, você vê aquela pessoa, vou usar uma palavra que não é palavrão. Muitas vezes você vê aquela pessoa totalmente desgraçada. Nossa, que palavrão, irmã Lisete. Desgraçada significa uma pessoa que não tem a graça de Cristo.
Desgraçado significa alguém que não tem a cobertura de Deus, porque aquela pessoa não busca cobertura em Deus. Então é uma pessoa sem a graça de Cristo, sem a graça de Deus. É uma pessoa desgraçada. E a nossa mente é ela que diz quem nós somos. E é a nossa mente que quer nos dominar. A mente que é ruim, que pensa coisas ruins, eu não vou citar aqui, tem tantas coisas que o ser humano pode pensar que leva ele e ela à ruína. São muitas situações, muitas setas malignas que vêm para trazer pensamentos. Mas cadê a seta, irmã Lisete? Eu não estou vendo. Você não vai ver. Vem na sua mente. Você já percebeu que quando você de repente pensou naquilo que você não queria pensar? Já percebeu? Aí você não viu, mas aí veio uma seta do inimigo. Tchum! Ou você aceita, ou você rejeita. Porque a sua mente diz quem você é. Está aqui na Bíblia. A minha mente, ela diz quem eu sou. E quando nós pedimos para Deus dominar a nossa mente, Ele vai dominar. Mas se alguém não tem aquela preocupação em buscar a Deus, aquele compromisso com Deus, em falar com Deus todos os dias, todas as horas, aquela pessoa está assim à mercê das setas malignas de Satanás. Você entendeu quando fala seta maligna? Alguém pode pensar, mas eu nunca vejo seta que vem, que jeito vem? Você não vai enxergar, porque é no reino espiritual. Mas aquele poder errado, daquele pensamento, ela entra, ela vem e cria aqui. Pum! Pensou. Aí você aceita ou você rejeita? Porque a sua mente vai dizer quem você é. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que vigiar. Lutero, que é um dos homens da grande reforma, ele diz assim: um passarinho pode sobrevoar sobre a sua cabeça, sim ou não? Até mais de um passarinho, se ele quiser. Você fica assim, meio que defendendo dele, mas ele pode voar. Ele fez alguma coisa para você? Não. Ele viu que não deu nada, bateu as asas e foi embora. Pegou alguma coisa em você? Não. Mas, se você deixar o passarinho vir, ele senta na sua cabeça. Ai, já começou errado. Daqui a pouco aquele passarinho faz um ninho na sua cabeça. Ai. Daqui a pouco está criando os ovos daquele passarinho. Ai, de novo. Daqui a pouco aqueles ovos vão criar outros passarinhos. Você está entendendo no reino espiritual o que Deus está querendo falar com você, conosco? O que Deus está querendo mostrar? Significa que a sua mente, ela pode ser tentada. Ela pode ser atingida a qualquer momento. Aquele pensamento que surge, filha do céu. Aquele pensamento que entra assim, sem pedir licença. Aquele pensamento, se você entender que não é bom, você vai repreender, você vai rejeitar. É você mandando o passarinho embora. Mas se você der o lado para aquele pensamento, seja em qual situação for aquele pensamento, está levando você a pensar, a pecar. Porque a mente, ela é pecaminosa, e se você não cortar, rejeitar, expulsar, clamar pelo sangue de Cristo, pela sua mente, aquele pensamento, aí que vem o ninho. Aí você já deixou ele trabalhar aqui, você não fez nada, não mandou embora, não rejeitou, não clamou para Deus tirar aquele pensamento ruim. Ele vai o quê? Descer no coração. Aí já começa a corroer lá. Que tal se fosse assim mesmo? Que tal se eu fizesse assim? Que tal? E estou falando de pensamento ruim. Que pensamento bom é bom. Aqueles pensamentos ruins que vêm, aí você dá corda para eles. Ele vai descer aqui, ó. Já saiu da sua mente. Quando desce no coração, ele começa a fermentar. E ali passa o dia, você pensa naquele assunto que você pensou, naquele pensamento errado que você teve,
Seja qual área, não vou citar área aqui, mas tem tantas áreas que você pode ter pensamento errado, e se você cruzar o braço e deixar o passarinho fazer ninho na sua cabeça, daqui uns dias está lá no seu coração aquela vontade. Aí já está mais difícil de você escapar daquele pensamento errado, daquele pecado, que a seta de Satanás entrou na sua mente e está querendo que você caia através daquele pensamento errado que entrou na sua cabeça. Aí está no coração, fica mais difícil de expulsar. E daqui a pouco vai na sua alma, naquele sentimento, e você começa a sentir até um certo prazer naquilo. Aí, para você desfazer o ninho do passarinho, cheio de ovos para dar, para picar, para criar outros passarinhos ruins, como que você vai fazer? Não é impossível para Deus, não, mas a guerra vai ser maior. A guerra vai ser mais difícil. Você se livrar daquele erro, daquele pensamento ruim, vai ser muito mais pesado, muito mais dificultoso, muito mais difícil você se livrar do pensamento errado do que se você logo de cara, você vai entender que aquele pensamento não é bom. Você é inteligente, você tem raciocínio. Não precisa nem ser tão espiritual para entender quando é pensamento negativo, quando é pensamento prejudicial a nós. E quando você perceber que vem, agora você entende o que é seta? Você não vai ver a setinha voando mesmo, nunca. Mas da onde que vinha essa seta que todo mundo fala, até a Bíblia fala sobre isso, né? As setas malignas. Você não vai ver, mas ela vem no reino espiritual. Ela, quando você vê, ela entrou na sua mente, pum! Ela não pede licença. Eu estou falando de algo que eu também já tenho muita experiência na minha vida, de entrar aqui, pum! Aí eu percebo, não, isso Deus não quer. Não, isso eu não posso pensar, isso vai me prejudicar. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Comigo não. Eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sai da minha mente. Quantas vezes também eu tive que expulsar? Porque eu também não sou perfeita. Eu também sou ser humano que sofro as mesmas tentações. E essas tentações, ela percorre o mundo. A palavra de Deus fala que as tentações percorrem aos servos de Deus, às servas de Deus, ao povo de Deus no mundo. Hoje é um ensinamento para nós, que a própria Bíblia aqui em Provérbios 23, versículo 7 fala: o seu coração diz o que você é. Você é o que o seu coração diz. Porque se nós deixarmos a nossa mente trabalhar, multiplicar as coisas ruins que vêm nela, nós estamos perdidos. Logo de cara você já tem que repreender. Se não acontece o que eu acabei de falar, o passarinho senta, faz um ninho, bota, vai picando. Como eu já disse, para Deus nada é impossível tirar você dessa enrascada, mas vai ser mais difícil para você sair. Então, de cara, todo pensamento ruim que vir na sua mente, rejeite, não brinca com isso não, isso é sério, viu? Por isso que eu vou falar só uma coisinha aqui, por isso tem pessoa que tira a própria vida, entendeu? Por isso que tem gente, porque vem, tum, e a pessoa fica ali remoendo, não busca Deus, não clama a Deus, não pede uma oração, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não faz nada. O passarinho vai fazer o ninho, vai picar. E a vida da pessoa fica praticamente destruída. Ainda se a pessoa clamar por misericórdia, Deus é misericordioso, vai ao encontro dessa vida, mas essa vida vai sofrer, essa vida vai pagar um preço, só porque deixou aquilo que entrou na sua mente, que você sabia que não era coisa boa, mas deu asas para a sua mente, deu asas para aquele pensamento. Não é brincadeira isso, não. Muitos pensam que o pensamento é uma coisa que vem e vai embora. Pode ver que as pessoas, para pensar em coisas boas, têm mais dificuldade. Para amar o próximo, tem mais dificuldade. Para amar a Deus de verdade, tem mais dificuldade. Para fazer a vontade de Deus, tem mais dificuldade. Porque a mente negativa é muito mais fácil. Infelizmente, ela tem um poder maligno que, se a pessoa não discernir,
ela vai deixar o passarinho fazer ninho na cabeça dela. E aí vai brotar, e aí desce no coração a vontade, desce na alma aquele desejo errado. Por isso que há muitos lares que se destroem. Porque vem na mente primeiro, os olhos vê e vem na mente. Eu vou falar aqui para você entender. Que homem lindo. Espera aí, você não é casada? A fulana lá tá sozinha, mas e você? O fulano lá tá sozinho. Mas e você? Achando aquele homem lindo que você é casada? Isso é pensamento negativo. É fora da Bíblia. A Bíblia fala quando você olha para um homem, ou a mulher, ou o homem olha para uma mulher com cobiça, com interesse, com malícia, a Bíblia diz já adulterou com ela. É a Bíblia que diz. Já adulterou, não precisa ter o ato, não. É pensar, gostar do pensamento, deixar o passarinho fazer ninho à vontade, bota, quantos ovos for. Depois vai lá no coração e na alma. Aí passa aquele aperto. Passa a não gostar mais do marido, passa a desprezar o marido. Na hora de dormir, ai, queria estar dormindo com fulano. Eu estou perdendo aqui o que Deus está dando. Ai, eu queria dormir com fulano. Não é esse que está do meu lado que eu queria. Porque olha a minha mente, né? Olha assim, olha assado. Nossa, seria tão legal. Deus só olhando e dizendo: filha, filho, você não está dando valor para aquilo que eu te dei? Às vezes não é uma coisa tão perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Mas comece a olhar nas qualidades da pessoa. Procure enxergar as qualidades do marido e do marido enxergar as qualidades da esposa. Porque a mente, ela é mentirosa. Quando ela vem falando coisa errada, ela é mentirosa. E a Bíblia disse ali: o que a sua mente diz que você é, você é. Se você der o lado para sua mente, você vai ser aquilo, ou vai ser coisa ruim, porque a mente está dizendo coisa ruim, ou vai ser coisa boa, porque a mente só tem coisa boa. A mente, ela coordena. Não sei se você já ouviu esta palavra sendo pregada, mas eu tenho aprendido muito com Deus na palavra de Deus. Sabe? É um versículo. Mas esse versículo fala muito, mas muito, para nós entendermos, né, qual é a vontade de Deus que nós pensemos com a nossa mente humana. Olha, até eu escrevi aqui, né? Lutero dizia: um pássaro pode voar sobre a sua cabeça, mas não permita que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Não abrigue pensamentos maus em sua mente. É isso que Deus queria falar conosco nesta noite. Vamos tomar cuidado com a nossa mente? Vamos pedir para Deus, para Jesus cobrir ela com sangue? Vamos pedir para Jesus ter domínio sobre a nossa mente, ter a mente de Cristo, só pensar coisas boas? Quero trazer a minha mente, quero trazer ao meu coração, a minha alma, quero trazer ao meu desejo somente coisas que edificam. É isso que Deus quer para nós. Vamos trazer pensamentos de esperança em Cristo Jesus. Então, lembre, tem pessoa que talvez nem sabia disso, que a mente, ela domina você, tá? Você pode cuidar de todo o seu corpo, se você não cuidar da sua mente, isso no reino espiritual, claro. Mas a mente é humana. Todo mundo tem essa mente aqui. Todo mundo tem a memória. Vamos aprender com o Espírito Santo nesta noite, porque eu sei que não foi em vão que Deus me deu esta palavra, e eu estava meditando nela, acho que desde ontem já. Eu estava meditando nesta palavra. A nossa mente, nós seremos o que a nossa mente é. Torno a falar, alguém pergunta: mas não é Deus que domina a nossa mente? Claro que Ele quer dominar a nossa mente, mas nem todo ser humano quer que Deus domine a mente. A maioria do ser humano nem percebe que a mente pode te trazer prejuízo se você der o lado para ela pensando coisas ruins, coisas enganosas, coisas mentirosas, coisas pecaminosas. A nossa mente,
ela pode dizer quem nós seremos. Se nós ouvirmos as setas malignas. Agora, se ouvirmos e percebermos que o que estamos pensando é bom, vai dar fruto, é algo assim santo, é algo que agrade a Deus, que é correto, algo que é correto, algo que é certo, se a nossa mente pensa, essa hora é Deus colocando na sua mente um pensamento correto. Tenhamos muito cuidado com a nossa mente, ela é enganadora. A nossa mente é enganadora. Mas como, irmã Lisete, que ela pode me enganar? Pode. Entra um pensamento aí na sua mente e você pensa que aquilo não tem problema nenhum. E tem, na região espiritual tem, ela forma ou coisas boas para você e vai direcionar a sua vida naquilo que você pensou que é bom, ou vai direcionar você para algo que só vai estragar a sua vida. Tá bom, minha amada? Tá bom, meu amado? Bastante gente entrou, eu não vou citar o nome agora, mas agradeço a Deus por você, por cada vida amada que entrou na minha live nesse dia. Eu agradeço a Deus, né, por mais uma noite de sexta-feira, fazendo uma live para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Fiquemos com esta palavra hoje. A nossa mente, ela que diz quem você é. Porque de acordo com o que você pensa e de acordo com a maneira que você pensa, no que veio na sua mente, é o que você vai ser. Pense nisso. Vamos pedir para Deus dar a mente de Cristo, a mente que Deus domine a nossa mente, porque a nossa mente é a nossa inimiga, sabia? Eu sei. Quantas vezes eu já tive que pelejar contra a minha mente? Eu sou diferente? De jeito nenhum. O mesmo que eu passo, você também passa. Não no mesmo sentido, no mesmo patamar, mas tentações, a palavra de Deus fala que todos são tentados. Todos sofrem tentações. Mas feliz é aquele que, sendo tentado, busca a presença de Deus, busca a segurança em Deus, busca a resposta em Deus, busca expulsar este mal em nome de Jesus, porque Deus vai nos ensinar. Deus, eu entrego minha mente ao Senhor nesta noite, leva cativa a minha mente ao Senhor. Tu sabes que eu peço isso muito para o Senhor, porque a mente, Pai, é algo que vai conduzir as nossas atitudes, as nossas maneiras de agir, de ver as coisas, de até mesmo ter atitudes mesmo, Senhor. Leva minha mente cativa ao Senhor. Oh, Deus, também das minhas filhas, meus genros, meus netos. Leva a mente de cada irmã, cada irmão, cada pessoa que entrou nesta live, que eu sei que eles aprenderam algo nesta noite. Talvez alguém nem sabia que tem este versículo na Bíblia, Pai. Mas é a Bíblia, Senhor Deus, que nos diz que, ó Deus, a nossa mente, ela diz quem nós somos, Pai. Deus, nos ajuda a ter a mente de Cristo, Deus. Nos ajuda a entender os teus propósitos em nós. Nos ajuda a entender a tua palavra e vivermos ela. Porque quanto mais vivemos a tua palavra, mais felizes, mais prósperos, mais alegres, mais tranquilos, mais em paz nós viveremos, Pai. E eu abençoo este povo amado que entra na minha live, aqueles que ainda vão entrar depois em outros lugares, porque eu sei que vai ser compartilhada esta live. Então, Pai, abençoa e fala com cada um que entrou nesta live, com cada irmã, com cada irmão, com cada jovem, cada idoso. Fala e fala conosco e entregamos a nossa mente para Ti, que pensemos o que Tu queres que pensemos, para que tenhamos uma vida, Pai, regrada pela Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Compartilha essa live, você que entrou no final, volta lá no meu Facebook, eu já vou mandar ela pro YouTube já. Mas vai no meu Facebook, né, Lisete Ribeiro, no meu Facebook, no meu canal é Irmã Lisete Ribeiro, né? Compartilhe esta live, porque esta palavra é muito forte, é muito ensinadora. É uma palavra de ensinamento, de esclarecimento para nós, não é verdade?
Então fica com Deus e deixa Deus dominar a sua mente, porque aquilo que a nossa mente vai querer fazer é o que vai acontecer na nossa vida. Tenhamos a mente de Cristo. Amém, amados? Fica com Deus, viu? Faz assim com a mãozinha. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com meus vizinhos, com a minha família, meu Deus. Esteja com cada um desta live, com a família deles também, em nome de Jesus. Não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém! Glória a Deus! Boa noite! Tchau, tchau! Até a próxima!